Olá, sejam todos muito bem-vindos à palestra com a professora Ilaidiane Cristina Oliveira da Silva. É professora adjunta na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, em colaboração técnica com o Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutora em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestra em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharela em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Realiza pesquisas voltadas para a área de estudos métricos da informação, direcionadas para a comunicação científica e o comportamento informacional na ciência da informação e na saúde. Atua nos grupos de pesquisa Informação na Sociedade Contemporânea, Laboratório de Pesquisa em Informação Antirracista e Sujeitos Informacionais, na Biblioteconomia e Ciência da Informação, ALAI, do Grupo de Pesquisa Ciência, Dados, Redes e Metrias e do Núcleo de Pesquisa em Gestão, Políticas e Tecnologias de Informação, coordenadora de 2 projetos de pesquisa, Rastreando Epidemias na Web e o Comportamento Informacional na Sociedade, nas Mídias Sociais. Parabéns, professora Ilaidiane, pelo excelente currículo. Seja muito bem-vinda. Então, vamos dar detida atenção à professora Ilaidiane, que vai discorrer sobre o tema intitulado Metrias e o Marketing Digital em Unidades de Informação. Com a palavra, professora, por favor. Muito obrigada, professora Eliane. Gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito honrada quando eu recebi esse convite da professora Eliane para poder contribuir com o conhecimento dos alunos, como também dos profissionais e todos aqueles que se interessaram em se inscrever e participar desse momento super interessante que a gente vai ter agora à tarde. Então, fica aqui registrado os meus sinceros agradecimentos por poder contribuir com todas essas pesquisas que você também vem desenvolvendo, professora. Pois bem, eu, professora Ilaidiane, muito bem apresentada pela professora Eliane, obrigada, gostaria de agradecer também a presença aqui do Tiago, né, o nosso intérprete de Libras, que está deixando essa palestra muito mais acessível. Muito obrigada, Tiago, pela sua presença. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que, assim, eu gosto muito, né, já venho trabalhando com metrias desde o período da minha graduação. No período ali da minha graduação em biblioteconomia, foi o período em que eu comecei a ter atenção com a temática, um momento que estava começando a ser discutido de uma forma mais voltada para a internet, e isso atraiu a minha atenção, né? E desde então, desde o período ali do meu TCC, que eu escrevi sobre metrias, eu venho desempenhando diversas pesquisas, né, voltadas para esse estudo. E uma das coisas que eu tenho enveredado também é a questão dessas metrias voltadas para as redes sociais, e não tem como a gente falar de rede social sem falar sobre marketing digital. Então, gente, para a gente começar a nossa discussão hoje aqui, deixa eu ir passando aqui os slides. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre esse contexto aí, sobre esse marketing digital em unidades de informação. Pois bem, com o advento dos recursos da web, né, vieram com ele as redes sociais online, que dentro das unidades de informação tiveram aí essa necessidade de integrar ao uso dessas tecnologias, né? Criando perfis que contribuíam com a disseminação de informações de suas unidades informacionais, bem como atraíam mais usuários para esses ambientes e divulgavam também os serviços disponibilizados pelas bibliotecas. Então, quando a gente começou essa discussão aí sobre redes sociais, muito se discutiu a presença de nós, né, profissionais da informação e bibliotecas, unidades informacionais, dentro desse ambiente que seriam essas redes sociais online. E daí, né, começou a se ter a percepção de uma criação de perfis profissionais, que antigamente a gente tinha muito perfil pessoal. E daí surgiram essas ideias, vamos criar aqui perfis profissionais voltados para as unidades de informação. Assim a gente consegue ter uma interação melhor com esse público que está de uma forma tão enfática, né, e tão presente nessas redes sociais.
Então, eu trago para vocês aqui algumas citações para falar um pouquinho sobre esse entendimento dessa importância dessas redes sociais nessa esfera das unidades de informação. Pois então, Telles, em 2010, fala o seguinte, que os sites de relacionamentos ou as redes sociais, né, são ambientes que buscam reunir pessoas e, uma vez inscritos nesses canais, essas pessoas podem expor os seus perfis, suas fotos, textos, mensagens, além de poder interagir com outros membros. Como o próprio termo fala, rede social nada mais é do que a construção de relações entre pessoas. Já o termo rede social online ou rede social digital surgiu com a perspectiva de abranger essas redes que começaram a surgir por meio dessas mídias sociais. Então, quando começou aí essa ideia de Orkut, depois Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, todas essas redes sociais, elas têm realmente um entendimento como seu conceito é chamado de rede social online ou rede social digital. E todos nós falamos, é uma rede social. Mas, na verdade, o contexto sociológico do termo rede social referencia-se ali à construção de relações entre pessoas e não necessariamente na web. Então, para essa perspectiva de web, a gente usa essa outra terminologia. Pois então, a rede de sites das mídias sociais, né, permite que indivíduos criem perfis públicos ou semipúblicos dentro de um sistema que identifiquem outros indivíduos que compartilhem uma conexão ou uma ideia e que vejam informações sobre essas conexões dentro desse sistema. Além disso, Nair, 2011, ela fala o seguinte, as mídias sociais também oferecem uma plataforma para servir e ouvir os consumidores, além de monitorar o feedback dos consumidores, encorajar o diálogo e estabelecer conexões. Uma das características muito peculiares relacionadas às redes sociais, que é justamente isso que faz as pessoas se atraírem muito por esse canal de comunicação, é essa possibilidade da gente ter voz. Antigamente, quando a gente tinha ali a primeira web, a web 1.0, era uma web estática, né? Você só consumia as informações que normalmente o pessoal da TI, né, o pessoal de sistemas de informação, engenheiro de computação, colocavam essas informações nos sites e a gente apenas consumia. Quando veio essa perspectiva da web 2.0, uma web participativa, onde eu posso construir conteúdo, onde eu posso interagir com as pessoas, cria-se aí esse entendimento dessas redes sociais online, e seria um canal especificamente para disponibilizar informações para grupos de acordo com seus níveis de interesse. E o negócio deu tão certo que até hoje a gente começa a criar aí diversas redes sociais online, a gente já cansou aí de contabilizar quantas redes sociais online têm surgido diariamente nessa nossa sociedade. Pois então, para aprimorar o uso dessas redes sociais em unidades de informação, os profissionais bibliotecários, eles tendem a se aperfeiçoar quanto ao uso de estratégias de marketing digital, justamente para fazer com que essas redes sociais online, elas tenham aceitação por parte do público. Então, para isso, o profissional da informação tem que ter, sim, essa preocupação de construir não só o perfil, mas também construir estratégias para fazer com que esse perfil se torne algo atrativo, que as pessoas gostem de comentar, de curtir, de interagir e de realmente criar relações entre os comentários que vão surgindo nessas publicações dessas páginas. E aí eu trago para vocês esse conceito. O que é esse marketing digital? Pois então, marketing digital também é conhecido como marketing eletrônico. Inicialmente, o termo surgiu como marketing eletrônico, sendo que esse termo não foi muito bem aceito. E hoje a gente tem esse termo marketing digital. Quando a gente faz uma pesquisa nas principais bases de dados nacionais e internacionais, o termo mais comum utilizado hoje em dia é marketing digital. Poucas são as produções científicas que ainda usam o termo marketing eletrônico, mas ambas têm o mesmo significado, é mais uma questão de aceitação e atualização desse termo. O que é o marketing digital ou marketing eletrônico? São ações de comunicação que as empresas podem utilizar por meio da internet, da telefonia celular ou outros meios digitais, para assim divulgar e comercializar seus produtos ou serviços, né? Conquistando novos clientes e melhorando a sua rede de relacionamentos. O que acontece? Quando essa rede social que a gente vem falando começou a se expandir,
meio à sociedade, as pessoas começaram a ver nesse canal uma forma interessante para conseguir atrair pessoas para ou vender produtos, ou então para disponibilizar serviços. E o que as bibliotecas e unidades de informação fazem? Disponibilizam serviços. Então, é indiscutível a nossa participação, a presença das nossas redes sociais aí, dessas unidades de informação dentro das redes sociais online. A gente precisa, sim, se inserir. Não há esse entendimento de que, eu não preciso ter uma rede social da minha biblioteca. Sim, é preciso, e cada vez mais a gente tem percebido esse contexto. Para isso, né, além desse conceito de marketing digital, marketing eletrônico, eu trago para vocês um outro conceito, que é um conceito chamado marketing científico digital, que foi algo que foi surgindo nessas últimas décadas, mais precisamente nesses últimos 5 anos, esse entendimento do marketing científico digital, que é a junção ali do marketing digital e o marketing científico. Em que perspectiva? Dos pesquisadores utilizarem as redes sociais e o marketing digital para angariar pessoas para conhecer suas pesquisas científicas. Então, cada vez mais, se você entender que a biblioteca é um espaço que disponibiliza informações científicas e que o marketing científico é uma necessidade para a divulgação das produções, então por que também não utilizar o marketing científico digital para conseguir informar mais a sociedade coisas além do que os serviços que a biblioteca oferece? Por que não divulgar também as novas produções, os novos artigos, os novos periódicos eletrônicos que foram assinados naquelas unidades de informação? Então, tudo isso aí envolve uma grande divulgação dessas redes sociais online com a perspectiva de compartilhar informações e serviços que essas unidades informacionais têm essa função. E daí eu pergunto a vocês, né, sobre essas redes sociais. Gente, aqui no Brasil, as redes sociais online mais convencionais que conhecemos e que participamos, impreterivelmente a gente tem aí o Facebook no ranking das redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil. Em seguida, a gente tem o Twitter, o Instagram e o YouTube. São as 4 redes sociais de maior repercussão, maior interação e maiores seguidores a nível brasileiro. São essas 4 redes sociais. Óbvio que tem diversas outras redes sociais e que a galera também utiliza essas redes, mas essas 4 são as que mais possuem seguidores, são essas redes sociais aí. Então, o principal objetivo dessas redes sociais, no sentido das unidades de informação, é trazer informações para redirecionar o público ao site dessas unidades de informação, bem como atrair o público para frequentar essa unidade de informação. Esse é o principal objetivo das redes sociais aplicadas no contexto das unidades de informação. O objetivo não é só informar, mas atrair o usuário para que ele vá até a biblioteca conhecer ou a unidade de informação e também divulgar os serviços que essas unidades informacionais possuem. Todos os novos serviços, todas as novidades acerca da biblioteca, o que está acontecendo essa semana na biblioteca, eventos culturais, eventos científicos. Então, é um canal utilizado com essa perspectiva nesse âmbito das unidades de informação. Pois bem, o uso das redes sociais online, das unidades de informação, foi uma das coisas muito discutidas nesse período da pandemia de Covid-19. Gente, né, para vocês aí que estão estagiando em unidade de informação, ou vocês que estão aqui, que são profissionais da informação, trabalham em alguma unidade de informação, vocês se depararam com essa situação. Em meio à pandemia de Covid-19, todas as bibliotecas fecharam suas portas, né, como diversos outros âmbitos também. Mas o que acontece? Muitas dessas bibliotecas ainda não possuíam perfis nas redes sociais. E foi um momento em que se teve a exigência de se construir essas redes sociais para essas unidades de informação, de forma que mantivesse o link ali com esses usuários dessa unidade, bem como fazer com que essas pessoas que tinham o hábito de frequentar diariamente, semanalmente, esse ambiente, pudesse sim continuar utilizando todos esses ambientes, né, de uma forma, né, remota,
mas sim ter o acesso a tudo que ainda poderia disponibilizar dentro dessas unidades de informação. E foi um momento que muitos profissionais da informação se viram numa situação assim de encurralada. Quantos profissionais ainda não tinham um Instagram e tiveram que fazer esse Instagram, se adaptar a essas tecnologias, pensar em estratégias de marketing para angariar esses públicos. Então, assim, foi uma coisa muito discutida e que rendeu muitas produções científicas sobre essa temática aí. E daí, a gente já falou aqui uma parte mais introdutória sobre esse marketing de unidade de informação, a gente já viu aí como foi a importância disso na pandemia da Covid-19, né, justamente para manter esses usuários ativos, e agora a gente vai relacionar um pouquinho ainda essas métricas para melhorar o marketing digital. Como aplicar métricas para melhorar o marketing digital de bibliotecas e unidades de informação? Pois bem, vamos lá. Os estudos métricos da informação, voltados para as mídias sociais, são conhecidos como cibermetria e o altimetria. São aquelas que servem para analisar de forma quantitativa como uma publicação ou postagem pode melhorar os resultados efetivos da sua empresa ou de sua pesquisa, no sentido de verificar quais os interesses do seu público, atraindo assim mais clientes ou usuários. Gente, qual é a principal diferença entre essas duas metrias aí? A cibermetria, ela é mais voltada para uma análise de redes sociais, voltada para diversos assuntos. E a altimetria, ela é voltada para análise de redes sociais de cunho científico. Então, quando a gente tem esse entendimento de altimetria, que surgiu aí em 2010, foi justamente através do Manifesto Altimétrico, o momento em que Pritchett escreveu um manifesto, né, e ele relata ali sobre essa necessidade de mensuração da comunicação científica que ocorria principalmente no Twitter, que estava sendo aí, em 2010, um dos grandes canais de comunicação dos pesquisadores, que começaram a divulgar no Twitter informações sobre suas publicações. Então, eles colocavam lá, gente, eu acabei de lançar um novo artigo, segue o DOI do artigo. Para quem não sabe o que é DOI, DOI é um número de registro onde todos os periódicos, né, estão adotando, que é um objeto de identificação pessoal para o artigo, é como se fosse um RG daquele artigo, e por meio desse número de DOI a gente consegue aí recuperar o determinado documento. Então, foi uma das estratégias também utilizadas, né, um link, o DOI, então você clicando naquele link você consegue achar e diretamente redirecionada para o artigo científico. Então, foi uma das ferramentas muito utilizadas no Twitter. E daí, Pritchett, em 2010, ele escreve esse manifesto altimétrico para despertar nessa nossa sociedade a necessidade de mensurar essa comunicação científica que estava de forma tão assídua dentro do Twitter. E, a partir daí, desmembrou diversas pesquisas relacionadas a isso. E, nos últimos anos, tem se discutido sobre como aplicar esse marketing digital nessa esfera científica também, que é das redes sociais. Pois então, vamos conceituar o que é isso aí. Bjorn fala o seguinte, que cibermetria é o estudo dos aspectos quantitativos da construção e uso dos recursos da informação, estruturas e tecnologias da internet como um todo, a partir de abordagens informétricas e bibliométricas. O que são essas outras metrias? Pois bem, a primeira metria que surgiu foi a bibliometria. A bibliometria, ela surgiu dentro dessa perspectiva de biblioteca com a intenção de fazer estatísticas de uso dos livros das bibliotecas. E, a partir daí, foi pensado em diversos indicadores bibliométricos. E hoje a gente tem 3 leis bibliométricas, que é a lei de Lotka, a lei de Bradford e a lei de Zipf. Cada uma dessas leis trabalha numa perspectiva para conseguir identificar dentro das produções e consultas que são feitas dentro da biblioteca, quais são os autores que têm mais se destacado dentro de uma área do conhecimento, bem como quais são os periódicos que têm mais produzido sobre uma determinada temática, e quais são as palavras-chave que mais representam uma determinada área do conhecimento. E daí o negócio deu tão certo, né? Foi em 1970 e pouco surgiu aí a bibliometria. E de lá para cá,
várias outras metrias foram surgindo com a perspectiva da gente mensurar a comunicação científica aí em diversos aspectos, porque começou a surgir aí a sintometria, que é voltada para essa comunicação científica em periódicos exclusivamente, aí surge a webometria, com a perspectiva de mensurar a comunicação científica na web, mas é mais relacionado para estruturas de links de sites. Surge também outras metrias, como a cibermetria. Depois surge também a altimetria, que é a nossa bebezinha, a altimetria que surgiu aí em 2010. E aí, essas últimas metrias, como a ebometria, e tem também a webmetria, que é bem interessante também, que fala aí sobre como as pessoas têm utilizado os recursos da web para buscar informação. E dá para fazer umas análises sobre comportamento informacional super interessante. E, por último, da cibermetria, aí surge essa altimetria, que é mais voltada para essa comunicação científica nas redes sociais, né? E é nesse contexto aí que eu trago o conceito de altimetria. Pois então, de acordo com a nossa professora Avante, né, Nádia Avante, do Departamento de Biblioteconomia da UFRN, em parceria com o seu ex-orientador, professor Santos Casado, né, no seu período de pós-doutorado, eles escreveram um artigo super interessante sobre altimetria, e eles trazem esse conceito aí. As métricas, né, altimetria, também conhecida como métricas alternativas, por isso esse termo altimetria, métricas alternativas, se caracterizam pela criação e estudo de novos indicadores baseados na Web 2.0, com a finalidade de analisar as atividades científicas e acadêmicas, ou ainda explorar propriedades das medições baseadas nas mídias sociais. Então, foi nessa perspectiva aí que surgiu essa altimetria. Mas, quais seriam, dentre todos esses indicadores que eu falei, bibliometria, cientometria, cibermetria, webmetria, webometria, altimetria, tem ainda patentiometria, tem bibliotecometria, tem metria doidada aí para a gente poder conhecer. Quais dentre todas essas metrias que a gente pode utilizar para análise dessas redes sociais online? Pois então, dentre essas metrias, a gente destaca a cibermetria e a altimetria. A cibermetria, ela é mais utilizada para esse contexto que eu estou falando agora, que é das informações das unidades de informação, porque não tem essa preocupação de divulgar um artigo científico, mas tem a preocupação de divulgar os serviços da biblioteca, bem como, né, atrair esse público para utilizar essa biblioteca. Um dos principais indicadores métricos, né, que está sendo muito discutido é a questão do engajamento informacional, gente. O engajamento informacional é uma relação existente entre curtidas, comentários e compartilhamentos daquela publicação, de acordo com os seus pesos relacionais, de forma a estabelecer um ranking de publicações que causam uma maior repercussão. A gente vai mudar de intérprete. Ok, obrigada, Márcio. Vamos lá. Pois então, esse engajamento informacional, quando ele começou a ser discutido dentro da comunicação científica, pensou-se numa estrutura que pudéssemos relacionar, somar curtidas, comentários e compartilhamentos e verificar qual publicação teve o maior número dessas relações aí. E daí construía-se um ranking dizendo a publicação tal teve o maior engajamento a partir da somatória dessas três ferramentas. Mas daí vem uma pesquisadora da nossa área chamada Raquel Recuero, que escreve um artigo científico sobre essa questão dessas redes sociais e ela fala assim, galera, vamos prestar atenção, como é que vocês vão analisar engajamento informacional somando essas três ferramentas e construindo um ranking? Não pode, gente. Por quê? Porque não é o mesmo peso. O engajamento tem a ver com a propriedade da pessoa se preocupar em ler uma publicação, ir lá interagir com aquela publicação. Então, como é que você pode juntar tudo isso e dizer que isso é engajamento? Não pode. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está ali, olhando a rede social dela, está aqui com o celularzinho dela no Instagram, olhando aqui, vê uma publicação. Ah, a professora Eliane publicou uma coisa, curti. O meu nível de engajamento foi baixo. Eu só curti, não sabe nem se eu realmente li aquela publicação. Às vezes eu só conheço a pessoa, vou lá e curto, nem leio o que foi que ela publicou, mas eu vi que foi ela, eu vou lá e curto. Quantas pessoas não já fizeram isso? Mas a Recuero diz isso. O engajamento
O engajamento para você curtir é baixo. Rapidinho você curte uma coisa ali. Mas para você comentar para você compartilhar uma informação, requer um engajamento maior. Por quê? Porque para você compartilhar uma publicação, você vai ter que, no mínimo, ler e entender do que trata. Ninguém compartilha uma coisa assim sem saber do que é. Ah, professora Eliane, eu vou compartilhar, eu vi aqui uma publicação da Eliane, eu vou compartilhar. Não é assim. Você compartilha de acordo com o seu interesse e compartilha com alguém que tem aquele interesse em comum. Então, nesse sentido, este tipo de engajamento aí é maior do que a simples curtida. E a Recuero fala o seguinte: dentre essas 3 ferramentas, curtidas, comentários e compartilhamentos, a que tem o maior engajamento é o comentário. Sabe por quê? Porque eu leio, eu interpreto e eu me exponho. Eu coloco a minha opinião ali. Então, no momento em que eu faço um comentário, o meu engajamento é maior. Eu dedico parte do meu tempo para escrever algo, compartilhar e ficar exposta nas redes sociais a minha opinião. Então, o engajamento tem que ser diferente. Foi nessa perspectiva aí que eu e o professor Fábio Gouveia, que foi meu orientador do doutorado, resolvemos escrever um artigo científico bem interessante chamado como Engajamento Informacional, Como Calcular. Justamente nessa perspectiva da gente começar a atribuir pesos para cada uma dessas relações, cada uma dessas ferramentas, porque, obviamente, o engajamento é diferente, né? É muito mais fácil você ter 100 curtidas, mas o que é mais fácil? Você ter 100 curtidas, 20 compartilhamentos, 5 comentários. Então, a gente sabe, né? A gente que administra aí redes sociais, a gente sabe o quanto que é difícil pegar essas outras ferramentas aí, que é o comentário e o compartilhamento. Então, esse engajamento é essa relação entre essas variantes, onde a gente atribui peso e a gente constrói um ranking de engajamento, onde a gente consegue identificar qual foi a publicação que está ali despertando maior engajamento da sociedade, né? Em relação à sociedade, a galera que está ali utilizando suas redes sociais. E daí a gente constrói um ranking para identificar quais são essas publicações. E daí, quando a gente constrói esse ranking, vocês devem perguntar, mas e daí construir esse ranking? Galera, quando você constrói esse ranking, você vê o interesse do seu público. O que eles estão curtindo mais, o que eles estão interagindo mais, quais são a temática, o que eles mais gostam de ver. Então, você consegue identificar quais são aquelas publicações que causam maior repercussão social para o teu público. Por isso que é interessante a gente analisar aí o engajamento informacional. E daí vocês devem perguntar, tá, professora, beleza, eu sei que o engajamento informacional é importante, você mostrou, mas como que eu faço esse cálculo de engajamento informacional? Infelizmente, por conta do tempo, eu não tenho como fazer o cálculo aqui com vocês, mas eu vou dar todas as dicas e os passos para vocês fazerem. Pois bem, como calcular o engajamento dos seus usuários ou clientes? Primeira coisa, identificar o ID da página a ser analisada. Normalmente, para cada perfil existe um ID e tem softwares na internet de uma forma como toda que você pode pedir para identificar o ID daquela página. Você coloca a URL e daí você é remetido automaticamente, né? Gera ali um número de ID, que é justamente a identidade daquela sua página, daquele seu perfil. Obtendo esse número aí, desse ID, a gente tem, né, que extrair todas as postagens publicadas nessa rede social. Depois que a gente extrai todas as postagens publicadas, a gente vai extrair todas as ferramentas curtidas, reaction, que reactions é diferente de curtida. O que são as reactions? As reactions existem no Facebook. Antigamente, no Facebook, só existia aquele like, né? E daí eles criaram as reactions, que é todas aquelas interações, o sad, né? Aquela carinha de triste, o happy, quando você tá feliz, o coraçãozinho do love, não sei o quê. Então, assim, foram várias reactions que foram criadas e que também isso serve, analisar reactions, serve para você identificar o que aquele público achou daquela sua publicação. Se eles gostaram, se eles não gostaram, se eles amaram. Então, analisar reaction de uma forma separada também é algo super bacana para você identificar como é que está sendo a aceitação dessas postagens. Então, a gente tem curtidas, reactions, né, em alguns casos, tem os comentários e os compartilhamentos de cada postagem. Então, para isso, eu vou precisar tirar o total de curtidas de cada uma das reactions, dos comentários e o total de compartilhamentos para cada uma dessas postagens. E daí vocês podem fazer isso no Excel, né? Fazer todas essas relações. Calcular o peso para cada uma dessas ferramentas, né? Como eu disse, cada
ferramenta aí, curtida, comentário e compartilhamento, tem que ter um peso diferente. E para isso vocês vão aplicar, depois disso vocês vão aplicar a fórmula de engajamento informacional. E por fim, construir um ranking das postagens com maior engajamento. Para salvar a vida de vocês, né, eu vou explicar para vocês como extrair as postagens, os comentários e como extrair as postagens, os comentários e todas essas ferramentas que eu falei para vocês, os reactions e tudo mais. Eu falei aqui para a gente criar um Excel, coisa e tal, né? Quando o perfil é simples, né? Tipo, eu comecei mês passado com esse perfil. Vale a pena você fazer manual toda essa extração, porque aí você copia, né? O título da publicação, a quantidade de curtidas, a quantidade de compartilhamentos, de comentários, dá para você ir criando uma tabela. Mas, quando a gente tem uma rede social que já tem muitos anos aí, né, de publicações, é impossível a gente fazer isso de forma manual. Para isso existe software, né? Aí existe esse software que eu gosto muito de usar, que é o FacePager. Esse software, ele é alemão, mas ele é gratuito também, super interessante isso, né, gente? E ele é na língua inglesa, que extrai todas as informações, tanto do Facebook, quanto YouTube, quanto Twitter. E daí, eles consegue extrair todas essas informações e exportar isso para um formato de Excel. E, gente, para brincar com esses dados, é muito legal isso daí. O que acontece? Essa aqui é a página principal do FacePager. Eu peguei ela nesse ângulo assim de lado, porque dá para ver melhor as informações. Mas aqui a gente consegue extrair a data da publicação, a postagem, né, que é o texto que tem a publicação. Aí tem informações aqui sobre quando que ela foi criada, em qual horário ela foi criada. E do lado, quando a gente passa o cursor, a gente vê quantidade de curtidas, quantidade de compartilhamentos, quantidade de comentários. E tem do lado a opção para você colocar os reactions. Aí diz quantas pessoas deram sad, quantas pessoas deram o happy, quantas pessoas deram love, quantas pessoas deram hahaha. Então, você consegue mensurar. E daí você pega esses dados, ele gera para o Excel lá, gera o Excel. Daí é super bacana trabalhar com esses dados aí, que dá para trabalhar em diversas vertentes. Gente, é super show. Mas o FacePager não atende o Instagram, né? Infelizmente não, mas aí eu vou dar umas dicas depois. Pois bem, para quem gostou aí desse software, quer começar a utilizar o FacePager para aplicar a métrica de engajamento informacional e outras métricas que eu vou falar também, quem tiver o interesse para baixar o software, eu estou disponibilizando aqui o link. Eu vou mandar essa apresentação para a professora Eliane, para ela disponibilizar para os inscritos e presentes aqui. Para quem quiser mais informações sobre o FacePager, eu tenho aí o Facebook do FacePager, que tem um espaço de troca bem legal de conhecimento, e o tutorial, que é um tutorial que eu fiz em português, né? Todos os tutoriais que eu estava achando eram em inglês e em alemão. E daí eu resolvi fazer o tutorial em português, justamente para as pessoas que me seguem lá no meu Instagram, professora Ilaidiane, que sempre me questionavam, professora, como eu faço para usar o FacePager? Então, eu fiz o tutorial em português, um vídeo, né, curtinho ali de 10 minutos, para mostrar para vocês como vocês podem utilizar o FacePager aí para extrair os dados para as pesquisas de vocês. Esse aqui é justamente... Esse aqui é justamente o artigo que eu falei para vocês sobre engajamento informacional nas redes sociais, como calcular. Esse artigo aqui traz explicadamente como é a fórmula para o engajamento informacional, né? Depois que você extrai os dados, como é que você pode aplicar a fórmula. E ele é um artigo super interessante, que está no nível de busca muito alto. Inclusive, a gente acabou de republicar ele em inglês também, porque muitos pesquisadores internacionais estão buscando ele. Então, a gente já republicou e eu acredito que em janeiro a gente já deva estar com ele em inglês também pela revista A2Z, que foi por onde nós publicamos. Quem quiser aprender a calcular engajamento informacional, gente, é só ler, que ele é bem didático mesmo, tá? Seguindo. Um outro software, né? Eu falei do FacePager, que é um software gratuito. Existe um outro software que ele é pago, que é o Fanpage Karma. Esse Fanpage, ele, apesar de ser pago, ele é interessante porque ele extrai os dados da sua rede social
e ele próprio calcula já tudo feitinho. Ele calcula ali engajamento informacional e as outras métricas que eu vou falar para vocês aqui. Visibilidade, audiência, ele calcula tudo e dá um resultado para você. Ele é um pouquinho carinho, mas ele tem esse lado bom, porque ele extrai os dados, ele próprio já calcula todo esse engajamento. Para a galera aí das bibliotecas que não conseguem, né, comprar esse software, a estratégia mesmo é o FacePager, mas não é nada assim que vocês vão demorar uma semana para fazer essas pesquisas, dá para vocês fazerem de 1 a 2 dias, tá? Vai depender aí dos interesses de vocês. Para a extração dos dados no Instagram, existem alguns softwares, né, pagos e outros gratuitos. A gente tem aí o Social Blade, que é um software gratuito que a gente consegue extrair os dados do Instagram. A gente tem o Buzz Monitor, que ele é pago, mas ele é bem bacana porque ele já traz umas estatísticas já pré-prontas. Tem o Instagreader. Gente, o Instagreader é um software maravilhoso, que ele só é uma extensão do Google, tipo, do Google não, é uma extensão do Drive do Google. Você adiciona a extensão no seu Drive, e daí quando você abre o Excel, essa extensão aparece, e você pode clicar no Instagreader, colocar o endereço ali do Instagram, e ele extrai todas as publicações, comentários, curtidas de uma forma super prática já dentro do próprio Excel. Porém, o Instagreader, né, está temporariamente inativo, porque a galera derrubou o Instagreader, que é uma das grandes dificuldades para nós que coletamos dados científicos aí, utilizando todas essas tecnologias, é justamente isso. A gente, às vezes, está com um software super bacana, e daí os softwares somem, porque as pessoas derrubam o software para a gente não conseguir fazer essas pesquisas, e a gente fica nessa luta incessante atrás de novos sites para poder realizar as pesquisas, mas vamos que vamos. E a gente está aqui nessa expectativa do Instagreader voltar a funcionar, né? Até agora só tem rumores que ele vai voltar. E também tem o WebScripting, que ele é pago, né? Mas ele é um software também super interessante que dá para tirar os dados ali do Instagram de uma forma bem rápida. E daí, professora, você já falou de engajamento informacional, tudo bem, mas só existe engajamento informacional? Não, existem outras metrias que também são possíveis de serem aplicadas a partir da extração desses dados que eu expliquei para vocês. Tem um indicador chamado visibilidade. Vocês já conheceram o indicador engajamento informacional. Agora vocês vão conhecer o indicador visibilidade. O que é esse indicador visibilidade? Ele se refere à capacidade de alcance do conteúdo exposto, sendo uma medida relacionada à audiência, tamanho do público atingido, volume e frequência. Pode ser medida pelo número de seguidores ou fãs que a página obtém, a quantidade de interações nas publicações. Essa visibilidade nada mais é do que a quantidade de interações que essa publicação vai receber no momento em que ela vai ser publicada, né? Se a cada nível de publicação aumenta-se essas interações e aumenta-se também a quantidade de pessoas que seguem o perfil, significa dizer que a visibilidade dessas publicações estão muito boas. Então, esse indicador é aplicado através daqueles dados que eu expliquei ali que o FacePager e o Instagreader retira. As outras metrias. Existe também a metria conhecida como influência, que relaciona-se com a autoridade de quem publica e pode ser representada, por exemplo, pelo crescimento do número de fãs e seguidores de uma página em um período temporal. De acordo com Macedo, a influência é entender quem são e quantas são as pessoas alcançadas. É fundamental para que se possa haver efetivamente um planejamento e um correto direcionamento de conteúdo. Pode ser medida pelos números de acessos, visualizações, fontes de tráfego, seguidores ou fãs que um blog ou perfil obtém. Então, esse indicador de influência, ele é relacionado à quantidade de pessoas que começam a seguir aquela página. Então, por exemplo, se em um mês eu acrescento ali naquela minha rede social 10 seguidores, e no próximo mês eu consigo angariar ali 5 seguidores, eu preciso analisar o que foi que eu publiquei naquele mês que ganhei mais seguidores,
para conseguir interagir, para conseguir entender dentro das publicações daquele mês que fizeram chamar a atenção de outras pessoas. E analisar também o que foi publicado no mês seguinte, que só me fez ter 5 novos seguidores. Então, é o momento de parar e analisar as publicações e verificar como é que está o nível de engajamento daquelas publicações daquele mês, para compreender o que atraiu o meu público. Porque se teve algo específico que atraiu, eu preciso publicar mais sobre aquele assunto, porque é de maior interesse para o meu público. Entenderam? E tem o índice de reputação. Esse indicador aqui, ele é construído e percebido na comunicação digital a partir da combinação de todos os indicadores que eu apresentei anteriormente. E ele analisa essa reputação através do valor atribuído na percepção das impressões combinadas, ou seja, da aplicação desses indicadores que eu apresentei agora. Trata-se de um atributo de confiança adquirida a partir da performance associada a uma visibilidade, capacidade e influência e também do engajamento. Aqui eu trago um quadro que foi elaborado pelo Araújo, professor Ronaldo Araújo da UFAL, que é um pesquisador nessas redes sociais, em altimetria também, ele tem muita coisa publicada e o cara realmente tem um grande reconhecimento dentro da área de ciência da informação. E ele trouxe esse quadro aí, né, que foi elaborado por ele, com base nas informações do Page Karma. Ele utiliza esse Fanpage Karma, que é o software pago que eu falei para vocês, e esse software ele trabalha com esses 4 indicadores. E o legal do Fanpage Karma, né, que dá para atribuir ali substituindo o Face Pager, é que o Fanpage Karma ele traz tudo já prontinho. Ele angaria os dados e ele já traz esses indicadores já todos trabalhados para vocês não precisam calcular. E ele traz aqui esse entendimento de uma forma bem simplificada. O que é a visibilidade? É o número atual de fãs. Quantitativa atual do número de seguidores que a página possui. É a visibilidade. A influência é o número crescente médio de fãs, o crescimento médio do número de seguidores num período analisado. O engajamento, que ele trabalha em 3 perspectivas. O índice de engajamento, que é o valor do engajamento dos fãs com a página, que é calculado pela quantidade média de reactions e comentários por dia, dividido pelo seu número de fãs. Tem o percentual de interação com as postagens, que é o valor médio de reactions, comentários e compartilhamentos por fã para todas as postagens, que aqui é o engajamento informacional que eu expliquei para vocês. E tem o número total de interações, que é o valor total, a soma dos reactions, dos comentários e dos compartilhamentos. Este software calcula engajamento a partir dessas 3 perspectivas. O engajamento informacional, que eu expliquei, o índice de engajamento e o número total de interações, tá? E a reputação, né, que é o índice de desempenho e é um índice, né, analisa na página a combinação ali do engajamento, da visibilidade, da influência. Ele soma tudo e ele calcula ali a reputação da sua página naquele determinado período. E para quem utiliza o Instagram ou o Facebook e YouTube com a intenção de redirecionar o seu público diretamente para o site da instituição, eu sugiro esse indicador métrico aqui, conhecido como conversão, que tem a função de medir resultados e eventos relevantes, geralmente são quantitativos e baseados em metas. As visitas que o website da instituição recebe, originadas dos links que são disponibilizados na rede social. Ou seja, esse indicador conversão, ele calcula o redirecionamento. O que é redirecionamento? É quando eu coloco aqui na minha rede social. Caso vocês queiram mais informações, cliquem no link para conhecer a página. E daí a pessoa vai, clica naquele link. Ele é redirecionado para o site daquela instituição. Então, isso aí vocês podem calcular utilizando o Google Analytics, extraindo essa informação diretamente do site da instituição. E vocês conseguem identificar, através do Google Analytics, quantas pessoas foram remetidas para o site da instituição através do link disponibilizado pelas redes sociais. E daí vocês vão ter uma noção de como que essas redes realmente estão levando o usuário para conhecer o site da instituição.
E daí, já finalizando, né? A gente já está aqui extrapolando, eu já extrapolei, como professora eu falo demais, mas eu já estou acabando, tá, professora Eliane? Então, aqui é sugestões para melhorar os índices métricos. Gente, aqui são algumas sugestões, obviamente tem muita coisa, né, que pode melhorar, mas eu vou trazer só algumas ideias para vocês. Pois bem, aplicar as metrias, visibilidade, influência, engajamento e reputação é uma das sugestões que eu sugiro que realmente quem tiver interesse aí de melhorar essas redes sociais de unidade de informação, façam. Apliquem essas metrias aí, que elas vão trazer resultados para vocês tomarem decisões pertinentes, a identificar melhor o público que vocês estão seguindo vocês, em relação às coisas que vocês estão publicando, se está atraindo, se não está atraindo, se tem pertinência, se não tem pertinência, e identificar os gostos dos seus usuários, para vocês publicarem cada vez mais postagens direcionadas ao que realmente eles gostam de consumir. Depois, seguir perfis na rede social, galera. Muita gente cria perfis de unidade de informação e não se preocupa em seguir os seus seguidores. O que não é legal, uma biblioteca ficar seguindo várias bibliotecas. Por quê? Porque normalmente essas instituições não se seguem entre si. Então, o que eu sugiro? Sigam alguns dos seus usuários. Porque, gente, às vezes você está seguindo ali uma biblioteca, por exemplo, a biblioteca do IFRN, né? E de repente você recebe a notificação, a biblioteca IFRN começou a seguir você. Isso causa ali entre você e o usuário uma relação, né? Um clima de afeto que vai fazer com que a pessoa curta cada vez mais as suas postagens. E marcar de vez em quando alguns dos usuários nas postagens também é algo muito atrativo. Periodicamente fazer análise para um flow. O que é isso? É deixar de seguir. O que acontece? Normalmente, quando a gente começa a construir uma rede social, a gente começa a seguir uma galera de pessoas, né, para ver se essas pessoas começam a seguir a gente de volta. Mas é interessante, a cada mês, a gente fazer um flow, que é você passar um software gratuito, tem vários aí no mercado, onde você passa esse software aí com o seu login da sua instituição e você consegue identificar quem não está te seguindo de volta. O próprio Instagram também traz essa possibilidade aí para você identificar, mas é de uma forma mais demorada. Então, vocês podem, a partir daí, né, tirar essas pessoas que não estão seguindo vocês, não estão seguindo a instituição, e a instituição está seguindo. Porque toda vez que a gente tem um percentual de seguidores, né, e quantas pessoas eu estou seguindo e quantas pessoas me seguem, tem que ter um relacionamento interessante. Às vezes você segue muita gente, pouquinhas pessoas te seguem de volta. Isso causa um índice de reputação muito baixo. Então, é interessante vocês fazerem sempre o sentido contrário, né? Vocês seguirem menos do que aquelas pessoas que te seguem, né? Ter sempre um número menor de seguidores e um número menor de pessoas que você segue e um número maior de pessoas que te seguem. Mas nunca uma coisa muito, né? Você tem 3.000 seguidores e você só segue 3 deles. Então, isso não é bem visto, tá? Criar publicações mais direcionadas para a divulgação do site da instituição. Muitas vezes, as bibliotecas começam a fazer esses perfis, né, de unidade de informação e acabam colocando diversos conteúdos. Mas eles não podem esquecer que esses conteúdos é na perspectiva de direcionar esses usuários para conhecer o site da instituição. Então, vocês têm que lembrar que essa é uma das grandes importâncias dessas redes sociais. Levar o público para conhecer o site, para conhecer o ambiente, tá? Fazer postagens onde você pede para o público marcar algum amigo para seguir a referida página. O que a gente chama isso? De chamamento, que é uma das coisas que a Recoeiro falou. Quando a Recoeiro falou que você comentar uma publicação requer de você um maior engajamento, ela não inclui ali o chamamento. O que é o chamamento? É quando eu abro a postagem e eu marco alguém naquela publicação. Então, por exemplo, eu vi uma postagem lá sobre metrias, eu disse, vou marcar a professora Eliane. Aí nos comentários eu coloco lá, @professora Eliane. Então, isso aí não é considerado comentário, não é considerado engajamento forte, porque é só um chamamento. E para que servem esses chamamentos? Esses chamamentos é uma estratégia utilizada para você angariar mais usuários. Toda vez que você faz chamamento de pessoas que não seguem sua página para aquela página ali,
é a probabilidade grande dela ler o conteúdo e ela seguir, por mais que não seja do interesse dela, mas foi um amigo que indicou, então ela vai lá e ela segue. E por último, estratégias de comentário, por último, essa estratégia de comentário de chamamento que eu acabei de falar aí, tá certo? São algumas das sugestões de formas que vocês podem melhorar esses indicadores métricos para quando vocês forem aplicar essas metrias, vocês trazerem um nível de reputação elevado para aquela unidade de informação, tá? Aqui tem algumas referências, algumas não, aqui estão todas as referências que foram utilizadas aqui nessa apresentação, e agora eu abro espaço para as pessoas que têm perguntas, ok? Vou encerrar aqui, professora. Muito grata, professora Ilaidiane, parabéns, excelente, muito interessante. Eu tenho muito apreço pela professora Ilaidiane, que foi minha aluna e uma das mais brilhantes. Fico feliz de vê-la brilhando na área e com tanta desenvoltura. Eu agradeço muitíssimo também pela excelente explanação, nos presenteou com um rico conhecimento e esse início de tarde bem agradável. Então, como você falou, vamos às perguntas, né? Vamos ver aqui.